Lista semanal número 1 de Bioquímica 2. Os exercícios nessa lista correspondem às aulas 1, 2 e 3 do módulo novo. Número 1. Diferencie calor, caloria e temperatura. Bom, as definições mais comuns e mais confiáveis de se colocar numa questão é: o calor ele é energia em movimento e é transferido de um corpo mais quente para o mais frio. No Sistema Internacional, no SI, ele é representado pela letra Q. Bom, se eu tiver duas barras de ferro próximas uma à outra, sendo que uma está no momento com 80 graus Celsius e a outra está com 10 graus Celsius, quando eu juntar essas duas, o que vai acontecer? A de 80 graus Celsius vai transferir calor para a de 10, para que eles entrem em equilíbrio térmico. Então, é isso que acontece. O calor, então, ele é energia que se movimenta. Ele é transferido de um corpo para o outro, sempre de um mais quente para o mais frio. Caloria não é as gordurinhas que a gente ingere, isso, aquilo, a caloria. Caloria é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. E ela é representada pelo símbolo cal. E um cal equivale a 4,18 joules. Esse número é aproximado, tá? Quem já fez física sabe disso. Temperatura. Temperatura é a definição do grau de calor, ou seja, da agitação das moléculas de um corpo, resultando no quê? Que é a medição da quantidade de calor. Então, quando nós estamos com febre, nós medimos nossa temperatura, ou seja, queremos saber o grau de calor ou de agitação de moléculas internas do nosso. Número 2. Compare catabolismo e anabolismo quanto às características dadas na tabela. Degradação ou síntese de biomoléculas ou nutrientes. No catabolismo, ocorre degradação de moléculas complexas em moléculas simples. Então, eu tenho uma molécula de 6 carbonos, glicose, por exemplo, e vou transformá-la em 2 moléculas de piruvato. 2 moléculas com 3 carbonos cada, tá? Então, quais são essas moléculas? Por exemplo, carboidratos e lipídios vão ser convertidos em ácido lático, CO2 e NH3. NH3 é grupamento amino ou amônia, tá? Já no anabolismo, vai ocorrer a síntese das moléculas complexas a partir das moléculas simples. Então, é o contrário do catabolismo. Proteínas, lipídios e carboidratos vão ser sintetizados a partir de açúcares ou aminoácidos. O catabolismo ele ocorre, gente, em período de jejum, tá? Jejum, por exemplo, jejum intermitente, etc. Carreadores de elétrons oxidados ou reduzidos. Os carreadores no catabolismo, eles vão entrar oxidados e vão sair reduzidos. Lembrando a regrinha química. Redução é acrescentar hidrogênios. Então, meus carreadores FAD, NAD, NADP vão sair reduzidos. Eles serão FADH2, NADH e NADPHH+. Geralmente, NADPHH+. Os carreadores já do anabolismo, eles vão entrar reduzidos, ou seja, com hidrogênios, e vão sair oxidados, sem hidrogênio. Então, vão entrar FADH2, NADH, NADPHH+, e vão sair FAD+, NAD+, NADP+. Em relação à energia liberada ou consumida. No catabolismo, nós liberamos energia. O nosso metabolismo vai liberar energia. Como que funciona essa liberação de energia? É a quebra das ligações de fosfato ou fosfoanidrido da molécula de ATP. A energia que é liberada vai ser em forma de calor. Já no anabolismo, vai haver consumo de energia. O anabolismo ele precisa de energia para acontecer. Geralmente, essa energia é em forma de ATP para que dê início nas reações. Em relação a vias divergentes ou convergentes, o catabolismo ele vem de vias convergentes, porque nós vamos formar acetil-CoA a partir da clivagem de polissacarídeos, proteínas e lipídios. Já no anabolismo, as vias são divergentes. Por quê? Porque elas vão utilizar o acetil-CoA para formar outras moléculas. Número 3. As células são sistemas isotérmicos
funcionam essencialmente em temperaturas constantes e também em pressão constante, o fluxo de calor não é uma fonte de energia para as células, já que o calor é capaz de realizar trabalhos somente quando passa por uma região ou por um objeto com temperatura inferior. Lembra? Já falamos isso na primeira questão. Sendo assim, responda as questões a seguir. Letra A. Cite e explique o tipo de energia utilizado pelas células. Gente, o tipo de energia utilizado pelas células é o seguinte: é a molécula de ATP que ocorre pela reação que mede a energia livre de Gibbs, tá? Essa questão ela foi da D1 de 2020.1. Então, é muito importante vocês saberem isso. A molécula de ATP ela é chamada pelo módulo do CEDERJ como moeda energética. Ela é o reservatório de energia para as células. Desconsiderem os erros de escrita, gente, porque às vezes eu vou escrevendo tão rápido que eu não percebo que eu errei, tá? Então, é o reservatório. Para que essa energia que está no ATP, contida nas ligações fosfato, ela seja utilizada pela célula, nós vamos precisar o quê? Quebrar essas ligações, ou seja, vai ocorrer hidrólise das ligações fosfato. Tá vendo aqui no canto? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó, nessa bolinha do P, nós temos o quê? Um tracinho ligando ao P, outro tracinho ligando ao P, outro tracinho ligando ao P. Deu para ver? Isso aqui é o quê? É o trifosfato, tá? Isso aqui é a ribose, ou seja, é o açúcar, e isso aqui é o trifosfato, tá? Então, nós temos 3 fosfatos aqui. Então, para que haja liberação de energia, eu preciso quebrar esses tracinhos que ligam um fosfato ao outro. Então, quando ocorre essa hidrólise, eles são liberados. Cada vez que ocorre essa quebra dessas ligações do fosfato, são liberadas cerca de 7 quilocalorias por mol. E essa reação nós chamamos de exergônica. Por quê? Porque ela libera energia. E ela pode ser medida pela fórmula da energia livre de Gibbs. Bom, letra B. Que fórmula podemos usar para calcular esse tipo de energia? Explique com que finalidade ela pode ser usada. Letra B. Essa fórmula ela é da energia livre de Gibbs, ΔG. Ela é calculada pela variação da entalpia menos a temperatura, que nós utilizamos em Kelvin, multiplicada pela variação de entropia, ΔS. Essas variações são medidas em Joule, tá? E, como eu já falei, a temperatura em Kelvin. A fórmula é ΔG igual a ΔH menos T vezes ΔS, tá? Ela informa a direção de uma reação e também a quantidade de energia em um sistema e como ela vai poder realizar trabalho em processos a temperaturas e pressão constante, ou seja, em processos isotérmicos e isobáricos. Letra C. Qual a diferença entre reação espontânea e não espontânea? Bom, gente, as reações espontâneas elas são reversíveis e ocorrem com liberação de energia. Nós chamamos também de reação exergônica ou exotérmica, tá? Então, quando uma reação ela for espontânea, ela vai ser reversível e vai ocorrer liberação de energia. As reações não espontâneas, elas são irreversíveis. Vamos ver isso mais para frente na via glicolítica. São 3 reações irreversíveis na via glicolítica, que absorvem calor, precisam de energia para acontecer, são chamadas endergônicas, e elas não são espontâneas. Para sabermos se uma reação é espontânea ou não, nós temos que olhar o valor do ΔG. Se ele for negativo, a reação é espontânea. Se ele for positivo, a reação é não espontânea. Letra D. Defina reação acoplada. Qual a importância desse tipo de reação para o metabolismo celular? Dê um exemplo. Gente, reação acoplada é quando nós unimos uma reação à outra. Se eu tiver uma reação desfavorável para o organismo, ela não vai acontecer, né? Nossas células não são pensantes, mas elas têm mecanismos de sinalizar quando algo é desfavorável para a gente. Então,
vamos combinar que se eu tiver que investir energia para gastar, não faz muito sentido, né? Então, o que seria ideal era eu gastar o que eu já tenho. Então, quando isso vai ser um problema, nosso metabolismo une uma reação exotérmica, com liberação de calor, a uma endotérmica, porque a energia que uma vai liberar, a outra vai consumir. Até para que não tenha gasto à toa ou energia seja perdida, tá? Então, a importância da reação acoplada é fazer com que a reação aconteça. Uma desfavorável com uma favorável vai unir e vai ser favorável para o organismo. Então, a ideia é, vamos investir energia em primeira mão e logo em seguida a reação que vai ocorrer, ela vai produzir energia para outras funções metabólicas. Então, não temos energia perdida, não é um ciclo fútil. Um exemplo disso é a degradação da molécula da glicose na primeira reação da via glicolítica. Tá? O que acontece na primeira reação da via glicolítica? Entra a glicose mais o fosfato e gera glicose 6-fosfato. Mas também entra um ATP que gera um ADP mais um fosfato inorgânico. Tá? Pi é fosfato inorgânico. Na primeira reação da glicose gerando glicose 6-fosfato, nosso ΔG é de mais 13,8 kJ por mol. E na reação de ATP gerando ADP, o ΔG é de menos 30,5 kJ. Então, a reação global disso é glicose mais ATP, né? Então, eu vou ter a molécula de glicose na célula, entrando um ATP, gerando glicose 6-fosfato e liberando um ADP. Esse ΔG dessa reação, esse somatório de ΔG, vai dar o quê? Mas, gente, por favor, se atentem. Se isso cair em alguma questão, vocês precisam ter atenção aos sinais e aos parênteses, tá? Então, eu vou ter, abre parênteses, mais 13,8, mais, abre outro parênteses, menos 30,5 e fecha dois parênteses. O somatório desse ΔG equivale a menos 16,7 kJ/mol. Menos, aqui não é de estou devendo nem estou negativo. Menos é o quê? Liberação de calor. Está liberando energia, tá? Letra E. Descreva a reação exergônica e endergônica. Reações exergônicas ou exotérmicas são as que liberam energia em forma de calor. Reações endergônicas ou endotérmicas são as que absorvem ou consomem energia em forma de calor.